Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Senhoritas, esse programa que vai falar com mulheres, para mulheres e de mulheres. E hoje eu estou com uma presença ilustríssima para conversar com vocês sobre estética, autoestima, sobre saúde e muito mais. Ela é médica dermatologista, empresária, mãe, entre várias outras coisas que a gente pode colocar nesse currículo maravilhoso. Doutora Lívia Grazzi, seja muito bem-vinda aos Senhoritas. Obrigada, bom dia, Sara. Bom dia! Bom, hoje a gente vai bater um papo, vamos desmistificar muita coisa, né? Com Tem muita certeza. dúvida do pessoal. Antes de eu fazer qualquer pergunta, é claro, a gente quer saber da sua história, né? A gente quer saber de tudo. Sua formação, se você sempre gostou dessa área, se sempre foi o seu sonho, como é que você chegou até aqui? Bom, vamos lá. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente, assim, na medicina. Não sou de uma família de médicos, não tive nenhuma influência da minha família para ser médica, né? A gente vê muitas vezes hoje em dia isso, mas não tive. Minha mãe nem pensava que eu queria medicina, ela queria que eu fosse advogada, uma diplomata, uma coisa assim. E aí eu, muito na dúvida, com 17 anos, a gente é muito jovem para decidir, né? E aí, quando eu tava entrando no terceiro ano, na escola que eu estudava, a gente tinha que decidir entre exatas, biomédicas ou humanas para fazer um terceiro ano mais voltado para a especialidade. E aí eu tinha feito alguns testes vocacionais e dava sempre alguma coisa para exatas, arquitetura, engenharia de produção, alguma coisa assim. E aí eu conversei com o diretor da escola, não sabia, tinha muita dúvida, e ele falou: Lívia, entra em biomédicas, porque 90% das pessoas que estão em biomédicas estão estudando muito, porque a maioria quer medicina. E quando você se decidir, você já vai estar estudando um pouquinho mais que as outras pessoas, e aí você troca de sala. Tudo bem. Em biomédicas entrei, em biomédicas fiquei e fiz vestibular de medicina. Passei no primeiro vestibular que eu fiz. Nossa! Fui estudar em campus, então fui fazer faculdade de medicina de campus, estudei 6 anos em campus. E aí, a mesma coisa com especialidade, né? A gente fica na dúvida, queria fazer ginecologia, obstetrícia, depois pensei em fazer pediatria. E aí eu decidi entrar para a Liga de Dermatologia. Na Liga de Dermatologia eu gostei muito, me apaixonei. E aí decidi fazer o meu internato opcional. O internato é a parte da faculdade que a gente faz as coisas práticas. E a gente tem uma opção de fazer o internato opcional alguns meses em outra faculdade, em outro lugar. E aí eu decidi fazer o internato opcional na UFES, em Vitória. Fiquei 4 meses acompanhando os residentes de dermatologia na UFES. E aí saí de lá assim, decidida. Vou fazer dermatologia, é isso que eu quero. E aí, né, passei na especialização no Rio, me mudei para o Rio e fiz 3 anos de dermato, depois voltei. Nossa, que legal. Então você morou muito tempo no Rio, eu também. Quase uma carioca. Quase! Olha, que bacana. Tem alguma lembrança do início da sua carreira que você carrega até hoje, assim, que você pode compartilhar com a gente? Então, o início, realmente, assim, eu tenho uma história muito dura, assim, e difícil. Porque quando eu terminei a faculdade, eu namorava o meu atual marido, né? E a gente foi morar junto no Rio, porque ele foi chamado para o serviço militar da Marinha. E aí eu fui fazer a minha especialização. Então a gente morou junto, acabei engravidando logo no começo, então a gente era sozinho, só eu e ele, e Nossa, um bebê no Rio de Janeiro. meu Ele na Deus! Marinha e eu fazendo dermatologia. Tinha que trabalhar, a gente não tinha dinheiro assim, a gente recebeu o nosso primeiro contra-cheque com um beta positivo, né? Uau! E aí era trabalhar e estudar, e ele na Marinha e um bebê junto. Então foi Caramba! muito difícil, mas assim, a gente trabalhava demais. Eu trabalhava em outra cidade, não trabalhava no Rio, então eu acordava 4 horas da manhã, pegava ônibus, pegava condução, pegava van para chegar no trabalho, porque 4 dias da semana eu tinha minha especialização. Segunda, terça, quarta e quinta eu fazia dermatologia. Então só tinha sexta, sábado e domingo para trabalhar. E era o dinheiro que a gente conseguia ganhar, né? E era isso. E o dinheiro que ele recebia da Marinha era muito pouco, era um Muito. dinheiro muito pouco, então foi isso, foi assim por mais ou menos 2 anos e meio. E aí a gente decidiu casar. E aí casamos aqui no Espírito Santo e logo depois a gente voltou.
Uau, gente, é muito bacana, né? Eu amo aqui o podcast porque a gente vai conhecendo a história por trás da pessoa, né? Quem olha a gente no Instagram, quem te olha, né? A doutora Lívia, nossa, intocável, não tem noção do que passou para chegar até aqui. Porque, assim, no Instagram tudo é muito bonito, tudo é muito fácil. A gente é rainha, deusa, maravilhosa. Mas para chegar, até chegar, e não que a nossa vida seja um morango, que Uhum. não é, eu tenho certeza. Pavimentar esse caminho é muito doloroso. Então, assim, ouvir sua história por trás ali de toda aquela beleza no Instagram é muito bacana. E a maternidade é avassaladora. Então, assim, há quantos anos atrás isso? 15 anos Só atrás. 15 aninhos atrás, você imagina só. Sem rede de apoio, que vocês estavam no Zero. Rio, Zero. zero. Não dava nem para ter babá, empregada, porque assim, a Não! gente não tinha dinheiro para isso. Como Ter que você vai uma. pagar uma babá? Não tinha, assim, né? Colocar uma babá 24 horas dentro da minha casa, eu ficando fora. Não tinha ninguém para fiscalizar. Além de ser caríssimo, não tinha dinheiro para pagar uma babá no Rio de Janeiro naquela época. Então, nem faxineira, assim, todos os dias. Então, a gente tinha uma faxineira uma vez por Uma vez por semana. semana. Eu me virava o resto. E aí, depois ele ficava numa creche, daria para pagar uma creche. Eu me sentia mais confortável para eu estudar, para eu trabalhar. E eu e Renan, fim de semana, a gente se revezava. Enquanto eu tava no plantão, ele ficava com o bebê. Enquanto ele tava no plantão, eu que ficava com o Marcos. Nossa, que lindo. Gente, isso é maravilhoso. Mas é muito gratificante, né? Não, foi muito difícil na época, assim. Eu lembro que foram meses muito difíceis. O Marcos é autista, então ele era um bebê muito difícil. A gente muito jovem, 23 anos, recém-formado, tudo novo, sem rede de apoio em outro estado, com um bebê atípico e foi muito, muito difícil. Mas assim, hoje eu olho para trás e lembro disso com muita gratidão. Acho que tudo isso me fez crescer e ser quem eu sou hoje. Ai, maravilhosa. Que orgulho. Isso é lindo. E você não parou por aí, né? Teve Não, mais bebê. tive. No susto, mas foi. Mais quantos filhos? Dois, só tenho dois. Só. Então, Tá você bom. já tá ótimo, Tá né? Eu também ótimo. tenho dois. Eu acho que eu já não tô precisando mais, não. Não. Tá tudo bem. Mas que maravilha. Bom, vamos seguir aqui. Agora falando sobre a estética, né? Avançada. Ah, essa é maravilhosa, né? Quais são os procedimentos que as pessoas mais procuram quando chegam até você? Então, eu já tô num caminho da dermatologia há muitos anos, né? Então, acabo que tenho nichado, assim, ao longo dos últimos tempos, um perfil diferente de paciente. O perfil de paciente que me procura é um perfil de paciente que quer um gerenciamento de envelhecimento. Ele não quer uma transformação. Né, eu entendo os pacientes que querem mudar, isso acontece, é bastante Sim. comum, mas o perfil de paciente que me procura dentro da dermatologia é aquele paciente que quer manter a aparência, melhorando cada vez mais. Então, os procedimentos que mais os pacientes me procuram para fazer são procedimentos mais naturais. Laser, gerenciamento de envelhecimento, protocolos para cuidado da pele, até porque, assim, eu mexo com estética, mas além de tudo eu sou médica, acima de tudo. Em primeiro lugar, eu sou médica. Então, é o paciente que quer cuidar da pele, mas se ele tá com um problema na pele, ele também vai continuar me procurando. Então, os procedimentos, acho que o procedimento que os pacientes mais procuram na clínica são são procedimentos mais naturais, É, que não transformam. até mesmo porque muita gente confunde essa linha, né, da estética com o exagero. Sim. Porque acho que teve essa época, teve esse boom há uns anos atrás, não sei, você vai me dizer melhor quando isso aconteceu, daquele bocão, daquele preenchimento absurdo, que você olhava e falava, meu Deus, será que ninguém tá visando? E um negócio super exagerado, um botox assim, que a pessoa ficava paralisada aqui no rosto. E isso trouxe um pânico, né, para as pessoas. Deus me livre de fazer algum procedimento estético achando que é isso, que você vai colocar uma super boca, um super botox e o negócio vai te paralisar, né? É, quando eu fiz dermatologia, isso não existia, né? Não era assim. Então, 15 anos atrás, Não a tinha. dermatologia que eu estudei era uma dermatologia voltada para a área clínica e com poucas coisas voltadas para a parte estética. Botox e um preenchimento aqui e Era ali. mais pele, né? Pele, Exatamente, eram coisas super. verdade. Então, até as técnicas eram diferentes. Eu lembro que eu fazia técnicas que hoje eu olho para lá, meu Deus do céu, como, né? Enfim.
E aí, logo depois dessa época, veio esse boom. Eu acho que foi a época que estourou quando foi aberto para todos os profissionais fazerem estética. Então, acho que foi mais ou menos, vamos colocar aí, 10, 8 anos atrás. Sim, A gente teve esse boom até pouco tempo atrás. Eu acho que até recentemente. verdade. E aí, mais ou menos de um ano pra cá, a gente tá vivendo um movimento que a gente chama de Quiet Beauty, que é beleza silenciosa, que é aquela beleza da pessoa, do paciente, sem grandes transformações. Você olha, vê, você não sabe que o paciente fez procedimento, mas você vê que ele tá bonito. Não, tem procedimento, mas Tem um você não negócio. sabe identificar o que é. Então, isso é o que a gente chama de quiet beauty, que são procedimentos voltados para o embelezamento natural, sem exageros, sem transformações. Pensando em laser, pensando em tecnologias, melhora da qualidade da pele do paciente, sem grandes transformações. Nossa, e é muito real isso, porque eu tinha esse pré-conceito, né? Quando eu fui fazer meu primeiro procedimento, foi muito engraçado, porque eu recebi. E é de uma amiga minha, né? Ela também é dermatologista, ela é esteticista. E ela falou: Não, vamos fazer. Tá maluca que eu vou fazer uma boca? Nunca que eu vou ficar com uma boca de pato horrorosa. Não, não é possível. E ela falou exatamente isso. Ela teve esse cuidado. Falou: Não é assim que funciona. É acentuar a sua beleza. Mas tem essa galera que acredita que Deus me livre. Eu não, deixa eu fazer meu skincare em casa. E Exatamente. não, gente, eu penso assim, hoje eu penso assim, né, de uns anos pra cá, que é porque quando a gente também chega numa certa idade, a gente vai vendo a necessidade de melhorar a pele, de entender que uma pele muito bem cuidada melhora já assim metade do caminho, de que acentuar a sua beleza são os detalhes. E hoje eu sou super fã. Isso, assim, muito por conta desse boom de exageros que a gente teve, as Sim. pessoas hoje têm assim, um certo receio. Principalmente, como eu falei, o público que me procura tem muito medo de ficar exagerado. Então, a gente precisa desmistificar isso. E principalmente com boca, os pacientes têm muito medo. Não, eu quero melhorar, isso tá me incomodando, mas eu não quero fazer preenchimento. Não, calma. Da maneira certa, com a técnica certa, na quantidade certa, vai ficar bonito. Então tem E que. fica mesmo. Fica. E eu tive muito medo, porque quando eu fui fazer, que incha um pouquinho no começo, eu falei, ai, meu Deus, eu vou ficar assim, eu não sabia que eu não devia ter feito. E não, você vê que é bem pouquinho, né? Eu tenho um pouco, assim, ela já tá aqui me avaliando, meu Deus. Eu olho para as pessoas assim, sempre reparando. Se eu Sempre estiver assim. olhando para você, assim, eu vou estar olhando sua boca, seu perfil. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não me olha muito, não, porque eu sei que tem uns botox aqui vencidos. Bom, vamos falar agora. E eu tenho uma pergunta particular sobre os mitos, porque tem muito mito sobre estética, né? Sobre coisas, produtos naturais, estética, cabelo, tem mitos sobre tudo. Tem. E a internet tá aí para trazer um caminhão de informações erradas sobre, acho que todas as áreas. Na minha área, então eu fico em pânico sobre técnicas, assim, os coaches da vida e tudo que o pessoal inventa, eu fico assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Minha pergunta. Lá em casa, minha avó, minha mãe, as mulheres antigas da família usavam a babosa pra tudo. A babosa lá em casa é um santo remédio. Pro cabelo, pra machucado, pra queimadura e pra pele. É mito ou verdade? Então, parte mito, parte verdade. Vamos lá. Deus, vamos. Babosa, ela tem um poder natural de hidratação. Isso é verdade. Então, ela tem um potencial de hidratação, né? Algumas pessoas usam para pele, para cabelo. Não vai fazer mal. Mas, obviamente, a gente tem produtos muito melhores que vão entregar um poder de hidratação, porque ela tem aloe vera. Então, elas vão entregar um poder de hidratação calmante muito poderoso, melhor do que a babosa em si. Mas não tem problema usar. Não vai fazer mal, vai te entregar um certo resultado, mas um resultado mais leve, natural. Não tem problema. Naturalzinho. Ai, tá vendo? E os mitos? Você já viu algum mito que te assustou assim na internet? Então, não sei assustar, mas tem alguns, assim, o principal, acho que me vem à cabeça agora, é em relação a cortar o cabelo. Cortar o cabelo na lua nova, na lua crescente, Ai, lá em na casa lua... tem. Tem. Você não, nunca, em hipótese alguma, você pode cortar o cabelo na lua minguante. Acho que é isso, né? minguante, Na isso. minguante. Não Tem pode. na cheia ou na crescente. Isso aí. Fora isso.
Não pode. Isso aí. Na minha casa também, eu lembro da minha mãe falando, não pode cortar o cabelo da Lívia agora, tem que esperar tal, e só cortar. E às vezes Só semana que vem. e às vezes ela cortava em casa, só as pontinhas. Não, tô cortando na lua cheia agora, só as pontinhas, porque tinha que Pra cortar naquela época. dizer. Mas não, gente, isso é mito. Não existe, tá? Nosso cabelo, ele tem um padrão de crescimento que independe de tesouradas ou épocas que a gente faz isso, tá? Não, Gente, é mas é mito. muito legal, né? E sobre pele, será? Tem algum? Você lembra Ó, eu acho que agora? sobre pele o que mais tá em alta, que é muito mito e que eu fico muito chocada ainda, é sobre essa nova moda de não usar protetor solar. Não usar? É, Ah, ainda não chegou na minha time aqui, não. então depois tem uma modelo super famosa que deu uma super Mentira. entrevista falando sobre protetor solar, não usar protetor Tô solar, desatualizada. e isso virou um boom. Enfim, é muito triste, né? Porque assim, como eu falei, além de ser dermatologista, antes disso, eu sou médica. E a minha área de formação é em dermatologia clínica. E faço parte de um grupo de cuidado e tratamento de câncer de pele, que é o PAD, Nossa, que que é muito legal. incrível, né? Quem me acompanha no Instagram acaba vendo, que é um programa de cuidado e voltado para tratamento e combate ao câncer de pele. E o que a gente vê, assim, de triste de pessoas mais simples, de trabalho rural, que não usam protetor solar, que nunca usaram, que se expõem ao sol diariamente, com problemas muito graves e sérios, é muito dolorido, assim, ouvir que não tem que usar protetor solar. Com certeza alguém que está ouvindo aí já deve ter ouvido isso, que não precisa, não tem, porque para a saúde da pele a gente não precisa usar protetor solar e Que é um absurdo. mito muito triste esse. Nossa, muito triste. Assim, ainda não. Eu tô desatualizada dessa informação, mas mesmo sem ser da área, é uma coisa óbvia, né? É assim, sai sem nada, mas sai com protetor solar. Não passe Exatamente. absolutamente nada, mas o protetor solar, mesmo, ai, não está sol. Isso aí é uma coisinha que eu faço. Que bom. E todo mundo tem que fazer, gente, né? Isso aí não tem nem discussão. Que absurdo. É Depois, se verdade. você me conta quem falou isso, por Te favor, conto, depois eu para conto. se eu sigo essa pessoa. Conto. Bom, essa pergunta é bem legal. Eu acho que, independente da idade, né? Me fala uma coisa que tem que ser feita, né? De cuidado com a pele, independente da idade mesmo. Então, o que eu falo muito no consultório, assim, das rotinas, quando eu vou montar uma rotina de cuidado com a pele, eu sempre inicio a abordagem falando do que é essencial para todas as pessoas, independente do porquê a pessoa está me procurando, se é porque ela quer um procedimento, se é porque ela quer tratar um câncer de pele, se é porque o cabelo dela, eu sempre inicio. Rotina de cuidado de pele, ela precisa ter 3 etapas fundamentais para qualquer pessoa: limpeza, hidratação e proteção. As etapas de limpeza, hidratação e da proteção, elas às vezes têm algumas subetapas que eu falo. Então, a etapa da limpeza, ela pode ter um sabonete, um cleansing oil, um tônico, uma água micelar, tudo isso é limpeza. Se você usa um sabonete correto, prescrito, e só ele limpa bem a sua pele, tá tudo certo. Não precisa de 3, 4 etapas de limpeza. Você vai usar só o seu sabonete. Se você usa muita maquiagem, às vezes é ideal usar um sabonete e um cleansing oil, ou um sabonete e uma água É o meu micelar. caso. Eu também sempre uso porque a gente tá sempre com muita maquiagem. Às vezes Uhum. só o sabonete não consegue retirar completamente. Mas isso é muito individual. Então eu deixo, né, na consulta a gente vai elaborar quantas subetapas cada etapa precisa. A etapa da hidratação é muito. é, os pacientes às vezes não querem fazer, porque aqui no Brasil, a gente, num clima tropical, a nossa pele acaba sendo um pouco mais de normal para oleosa, mista a oleosa. Então, é uma etapa que os pacientes às vezes não fazem, mas eu sempre falo assim com o paciente: quando você se hidrata, você está bebendo o quê? Água ou óleo? Você bebe água. Então, quando a gente hidrata a pele, a gente está querendo fornecer água para nossa pele. Quando a gente hidrata bem as nossas células, elas se comunicam melhor, elas melhoram o poder de recuperação da pele, elas. Tudo melhora a nossa pele quando a gente hidrata. Então, para um paciente que tem algum problema, como acne, como rosácea, como melasma, a etapa de hidratação ela é fundamental. A gente vai decidir, no momento da consulta, o melhor hidratante para cada pessoa. E a etapa da fotoproteção, também que é essencial. E o fotoprotetor eu sempre falo com os pacientes, não existe o
protetor ideal de marca. Então, dificilmente na minha receita vem o nome do protetor. O que eu faço? De acordo com a pele, de acordo com a queixa do paciente, pego algumas amostras que eu tenho para aquele paciente e falo, olha, testa. Aquele que você gostar mais, você vai comprar depois e usar. E é por isso que é importante, às vezes, entregar amostra para o paciente, para ele se identificar, porque protetor é a etapa mais importante. Então, é um produto que vai ficar na sua pele o dia inteiro. Sim. É um produto que você não pode ficar esfregando, porque senão você vai acabar tirando. Então, ele precisa ser cosmeticamente bem agradável. E isso não vai depender da marca. Às vezes chega um paciente e fala, vou falar o nome de uma marca aqui, mas só por um exemplo. Eu uso Natura, eu uso um protetor da Renew, fator 50, adoro, uso todos os dias, me adaptei super bem a ele. Eu não vou trocar o protetor do paciente. Ele vai continuar com o Renew dele. Ele adora, é o que ele usa com maior frequência. Então, ele vai ficar. Eu vou trocar. Agora, óbvio, existem doenças específicas, por exemplo, melasma. A gente precisa nichar um pouquinho o protetor. Precisa ter cor, precisa ter proteção UVB, precisa ter proteção UVA, precisa ser protetor de longa duração. Então, aí a gente nicha alguns específicos e o paciente vai decidir o que ele quer. Então, protetor tem que ser cosmeticamente agradável, precisa entregar o que a gente precisa dentro de cada queixa do paciente ali e é ele que vai decidir. Nossa, muito legal. É muito bom conversar com um profissional, né? Já vou tirar uma pergunta pessoal aqui, uma consulta aqui, vou aproveitar esse momento, pessoal. Bom, eu tenho uma pele negra que mancha com muita facilidade. E eu sou aquela pessoa que não aguenta ver um cravo e uma espinha, tenho uma pele extremamente oleosa. Eu vou lá e... Não me julga, tá? Tá, não vou julgar que eu também sou assim. Tá, não, por favor. Dá uma dica pra gente, porque eu tenho um público também que é do mesmo estilo, muitas mulheres com pele negra. Uma dica pra gente cuidar da pele, porque é diferente, né, de pele pra pele, de tom pra tom, enfim, N diferenças aí nas peles. O que a gente pode fazer? Vamos lá. Eu adoro tratar a pele negra, pele preta, porque ela tem algumas nuances diferentes. Então, quando chega uma paciente querendo skincare e é uma paciente de pele negra, eu abro muito, falo muito com o paciente. E isso é muito bom, assim, só antes de você concluir, porque tem profissionais que não sabem tratar a pele negra. O cabelo negro é diferente, não é a mesma coisa. Você não pode aplicar a mesma coisa. E a gente mora numa cidade que a maioria das pessoas é branca por... É descendência. Sim. É natural isso acontecer. Sim. E eu fico assim, gente, eu preciso de alguém pra minha pele. O que acontece? Uma explicação básica, assim, para entender. Todos nós, independente da cor de pele, temos a mesma quantidade de melanócito. Melanócito é a célula que produz o pigmento da pele. Então, você tem a mesma quantidade de células que produz pigmento que eu. O tom da pele, o que diferencia o tom da pele é quanto essa célula é ativa, quanto de melanina ela consegue produzir. Então, o seu melanócito, apesar da gente ter a mesma quantidade de melanócito, o seu melanócito ele é muito mais ativo que o meu. Ele produz muito mais melanina do que o meu. O meu, a gente fala, mais fraquinho, né? E é mesmo. Pele branca, gente, para isso é terrível. Então, toda vez que acontece algum estímulo inflamatório na pele de um paciente de pele negra, esse melanócito, ele responde muito mais, de maneira mais intensa. Então, os pacientes de pele negra, eles fazem muito mais hipercromias, manchas pós-inflamatórias do que um paciente de pele branca. E aí, por produzir muito mais pigmento nessa fase inflamatória, independente da causa, seja porque apertou um cravo, seja porque fez um machucado, seja porque fez um ralado na pele. Até uma cirurgia, a cicatriz picada de inseto, tudo. Então, sempre que um paciente negro faz um processo ali de mancha de pele, ele vai ter muito mais melanina e, consequentemente, vai demorar muito mais para clarear. Então, isso a gente não consegue mudar. Isso é a genética. Então, a primeira coisa quando um paciente chega com essa queixa é eu explicar o porquê que ele está manchando mais e o porquê que vai demorar mais. Eu lembro disso, uma fala que a doutora dermatologista Kathleen, não sei se vocês já ouviram falar, que ela é dermatologista especialista em pele negra, ela é negra. Sim. E ela falou assim, paciente que me procura, né, o nicho dela são pacientes negros, eu tenho que explicar que vai demorar mais. A gente vai clarear, vai resolver, mas vai demorar muito mais. Então, a primeira coisa é paciência.
vai resolver. Mas o processo de manchar mais naquela fase inicial, não tem jeito. Vai acontecer É porque é isso da aí genética. mesmo. Maravilhoso, gente. Que bate-papo gostoso, né? Vamos fazer uma pausa para o nosso jabá, para a gente falar de alguns hoje dos nossos parceiros que estão aqui acompanhando a gente. E vamos começar pela Andrade Júnior Construtora, que é a nossa construtora aqui em Aracruz, né? Tá com a gente desde o começo desse programa. Então, se você está vindo agora para a cidade, se você está pensando em adquirir um bem, a hora é agora, né? Porque o mercado imobiliário só cresce. Nós estamos em Aracruz, que é uma cidade de um boom muito grande nessa área. Então, entre em contato com a Andrade Júnior Construtora, que tem as melhores condições, as melhores opções nos melhores bairros da cidade. Então, Andrade Júnior Construtora, muito obrigada por essa parceria maravilhosa aqui com a agência R27. Vamos falar da Voe Internet, né? Que nós criamos o nosso slogan para eles, que é a internet que não cai. A gente aqui que trabalha com marketing, captação de mídias, com o podcast, precisamos de uma internet de ponta, uma internet de excelência, uma internet que consiga atender a nossa necessidade para que nós possamos entregar a vocês um marketing de qualidade, um programa, né, totalmente ali, 100% voltado para vocês. Então, Voe, muito obrigada. Teremos novidades maravilhosas vindo por aí. Então, aguardem, porque tem muita coisa boa chegando. Vamos falar da Hidrotec, que é uma empresa de irrigação, né? A gente está aqui no programa Senhoritas, mas mesmo assim eu tenho muitas pessoas do agro me assistindo, muitas mulheres do agro. Hoje nós também estamos numa cidade onde o agro é muito forte e a Hidrotec é uma empresa de irrigação que faz o planejamento, que faz toda a parte de atendimento voltado para os seus clientes. Então, Hidrotec, um grande abraço para vocês. A Agliclean, gente, eu amo falar da Agliclean, porque é uma empresa de lavagem e impermeabilização, né? Aqui no estúdio nós temos carpete, temos cortina, é tudo fechadinho, não tem muita circulação de ar, então a gente precisa manter a limpeza do estúdio. E é uma limpeza que ela não pode ser apenas por estética. A gente está aqui falando de estética, né? Ela é realmente para saúde, porque tem uma grande diferença para os alérgicos de plantão aí. Quando a gente está aqui no dia a dia normal e quando a Agliclean vem para fazer a limpeza, o ar fica melhor, a respiração muda completamente, porque são aquelas sujeiras que a gente não enxerga, sabe aquela crise de alergia que a gente tem sem explicação? Pois é. Às vezes uma simples lavagem no seu colchão, no seu travesseiro, uma troca, já faz toda a diferença. Agliclean, um grande beijo para vocês. Muito obrigada pela parceria. Creative Class a gente fala depois, porque tá vindo aí ainda. Vamos seguir com a nossa entrevista. Maravilhosa. Vamos lá, vamos lá. Bom, essa pergunta aqui é boa. É mais forte, né? Vamos intensificar o negócio. Você já recusou fazer algum procedimento por ética ou por entender que aquela paciente não estava preparada para aquilo? Já. Já tenho algum, assim, com certeza já recusei mais do que eu me lembro, mas eu tenho alguns exemplos, assim, que eu tenho memória de ter recusado. Eu lembro de uma paciente que chegou para mim porque ela tinha algumas manchas, não lembro se eram manchas ou cicatrizes no rosto, e ela queria tratar. E ela já tinha ido em outro profissional, não médico, não, essa paciente não é daqui, tá? É uma paciente de outra cidade, eu atendi ela em Colatina e ela era do interior de Colatina. E ela queria fazer um procedimento para tratar os problemas do rosto dela. Só que era uma paciente muito branquinha. E aí, quando eu fui examinar ela, ela tinha muitas lesões que a gente chama de pré-câncer, muita lesão de ceratose actínica, que a gente chama na medicina. E a lesão de ceratose actínica é um tratamento clínico, não é um tratamento estético. A gente não trata isso, não vai tratar com laser ou com outra coisa. Então, primeiro a gente precisava tratar a pele dela, para depois pensar em alguma coisa estética. E eu falei assim, não, a gente não vai fazer nenhum procedimento estético em você. Primeiro a gente vai tratar do problema da sua pele. Você tá com isso, isso e isso. E aí, como ela tinha ido em um profissional que não era médico, enfim,
não conseguiu entender o que ela tinha. Então, ela já tinha feito alguns procedimentos estéticos para queixas sem uma melhora suficiente para o que ela buscava. E aí, a gente passou por algum tempo de tratamento clínico da pele dela até ela melhorar. E quando ela melhorou do problema clínico da pele dela, na verdade, era aquilo que ela estava querendo melhorar. Ela só não entendia que aquilo ali era um problema de saúde da pele, não um problema estético. Então, quando a gente finalizou o tratamento, a pele dela estava ótima. E ela não precisou de nenhum procedimento estético. O procedimento dela foi a consulta comigo. E foi isso que resolveu o problema dela. Então, ela não gastou com nada. E eu acho que isso me satisfaz muito mais do que, às vezes, um paciente que senta, a gente faz um preenchimento e, às vezes, eu nunca mais vou ver ele. Uma paciente dessa, provavelmente ela não vai esquecer de mim e eu não vou esquecer dela, tanto que eu tô contando o caso dela aqui, né? Então, isso é uma coisa que me satisfaz muito mais do que, às vezes, um paciente que procura a clínica por preço ou por outra coisa e nunca mais vai voltar lá, né? Esse é o meu propósito mesmo. E é muito legal a gente falar disso, porque eu gosto muito de bater nessa tecla, porque as pessoas já vão com as crenças pré-estabelecidas. Não, é isso que eu tenho, tá? Eu já vi aqui, igual quando os meus pacientes chegam, olha, eu tenho TDAH e certeza que eu já fiz um teste aqui na internet, eu já li isso aqui, ó, eu tenho, só preciso que você me trate. E eu assim, calma, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Não é assim que funciona. É só um excesso de tela, você tá procrastinando tudo na sua vida, enfim, isso não é TDAH. Vamos fazer um exercício físico? Você faz? Não. Você se alimenta bem? Não. O que você faz? Eu fico o dia inteiro no celular e ela... Pois é, né? Vamos dar uma corrigida nisso aqui. Então, quando essas pessoas vêm com essas crenças pré-estabelecidas, é muito mais delicado pra gente tratar. E, na verdade, o delicado não é tratar, é fazer a pessoa entender que não é aquilo. Então, você também tem que ter um jogo de cintura emocional para lidar com essa situação, porque a pessoa já vem pronta com aquilo que ela tem. Sim, sim. Não, tem outros também casos. Eu lembro de uma outra paciente que queria fazer ela já tinha feito alguns procedimentos, ela queria fazer outro preenchimento no rosto. E aí eu falei, não, calma, você quer fazer preenchimento porque você tá se queixando de quê? O que você tá se queixando? Porque eu tô olhando pra você, eu tô achando você linda, não acho que você precisa de nada. Não, tô me queixando aqui que isso tá mais assim, assim. Falei, olha só, não é preenchimento que você tem que fazer. Vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer um ultrassom, vamos tratar um pouquinho melhor da qualidade da sua pele, porque não é de preenchimento que você precisa. Você até poderia fazer, mas não é agora. Tanto que às vezes acontece muito disso, o paciente quer fazer um monte de coisa e fala, não, calma, vamos esperar, vamos fazer outra coisa. Eu poderia aqui falar para você fazer isso mesmo, vou ganhar 10 vezes mais se eu fizer o que você quer. Mas não é assim. Não é assim que eu quero construir, principalmente a minha profissão a longo prazo. Perfeito. Então, quando a gente faz apenas aquilo que o paciente quer, o que ele busca, principalmente o paciente que quer fazer muita coisa, a gente não está pensando também na gente. A gente precisa pensar na minha profissão. Não, eu não vou fazer isso porque não é isso que tem que ser feito. Então, calma. Vamos fazer outras coisas, depois, mais pra frente, a gente avalia se precisa disso mesmo. E a gente dá um retoque, faz esse detalhe, né? E isso até linka com a próxima pergunta, que é como a estética pode ser essa ferramenta de empoderamento sem virar uma prisão? Porque, como você mesma falou, né? Você tem esse cuidado de olhar para o paciente e falar, não é isso que você precisa. Só que grande parte dos profissionais não. Vamos tacar procedimento aí, vamos colocar essa boca, vamos tirar isso aqui, vamos isso aqui. E assim... A gente vai construindo pessoas, aquele padrão de pessoas que tem aquele mesmo rosto, com aquela mesma boca, com aquele mesmo, né, não sei como chama isso aqui, enfim, e vai sendo todo mundo a mesma carinha, assim, né? Parece que tô fazendo em série, né? Então, eu vou falar assim por mim, né? Não posso falar pelos outros, mas eu acho que a base da minha formação como médica, eu escolhi dermatologia depois. A estética, inclusive, veio muito depois. Eu nem escolhi, nem falei isso no começo, mas eu não escolhi dermatologia por estética. Eu escolhi dermatologia pela parte clínica, pela doença. Quando eu escolhi dermatologia, eu não sabia nem o que era botox, gente. Não sabia o que era preenchimento, não sabia o que era laser, não sabia o que era nada disso. Nossa. Isso não fazia parte dentro da faculdade de medicina. Então, eu escolhi dermatologia pela dermatologia clínica, pela essência da dermatologia. E os procedimentos estéticos vieram depois. Então, a minha paixão não foi pela estética, minha paixão foi pela doença. Então, por essa ser a minha formação, ser médica,
quando um paciente senta no meu consultório, principalmente um paciente de estética, eu tô olhando ele primeiramente como uma pessoa, pensando na vida dele, na parte clínica da pele dele. O que eu posso fazer para ele para melhorar o que ele tá se queixando, mas também entregar saúde para a pele dele. Então, a minha base sempre vai ser olhar o paciente com um olhar de médica. Nunca com o olhar de uma pessoa que está ali só para entregar a estética para o paciente. Então, eu gosto muito, tanto que eu falei, né? Eu acabei nichando um pouco esse público que me procura, pensando, as pessoas que me procuram são pessoas que não querem exagero, são pessoas que não querem que olhem para ela e que vejam que ela fez uma boca, que ela fez um... Querem ver que ela melhorou, mas sem saber o que ela fez. Exato. Entregando saúde. Então, dificilmente eu tenho um paciente que me procura que quer uma transformação total, assim. E quando tem, eu sempre vou bater na tecla de, não, calma, vamos gerenciar primeiro o seu envelhecimento, vamos cuidar da sua pele, vamos melhorar a qualidade de tudo, porque envelhecer todo mundo vai, gente, não tem jeito. Eu tô aqui também cheio de ruguinhas, né, tô com minhas papadinhas aqui, não tem jeito. Então, envelhecer a gente vai, a gente precisa só gerenciar e cuidar disso. Muito bom. E envelhecer com autoestima, né? Feliz com o que tá vendo no espelho, porque a ruguinha vai chegar, tá chegando, né? A gente vai olhando, vai incomodando, mas assim, é aquele incômodo que não pode colocar a gente dentro daquela caixinha. Não, eu tenho que tirar isso aqui, porque não, é natural. Vamos, como você falou, gerenciar. E eu vou fazer a pergunta que eu faço para todas as senhoritas que passam por aqui, né, pessoal? Uma pergunta assim, simples, mas muito complexa, que é: o que é ser uma mulher empoderada para você? Difícil, hein? Ó, fiquei pensando nessa pergunta e, assim, o que eu acho que é dentro do meu propósito de vida, assim, que eu acho que é ser uma mulher empoderada, é uma mulher, primeiro, que tem autonomia sobre si e sobre o que ela exerce na sociedade, autonomia profissional, autonomia pessoal, uma mulher que tem conhecimento, que sabe do que fala, que sabe de onde veio, para onde vai, uma mulher que exerce liderança independente do local, é líder em casa, é líder no trabalho, é líder dentro dela e que tem um propósito. Qual o meu propósito? Então sabe, mulher que sabe do seu propósito de vida. Então para mim é isso. Não é aquela mulher mais rica, não é aquela mulher que tem um super cargo, não é aquela mulher que tem um super poder, que está em todas as mídias, mas é a mulher que tem o seu propósito, que lidera, mesmo que seja dentro da sua casa, e que tenha conhecimento, saiba de onde veio e para onde vai. Para mim, essa é a mulher empoderada. Uau, que resposta! Isso porque, né? Ela falou que a pergunta era difícil. Fiquei pensando, gente, mas é uma resposta Muito complexa, bom. né? Muito bom, muito, muito bom. E é isso mesmo, né? A gente traz o empoderamento não como por muito tempo se ouviu falar. Porque empoderamento não é você, porque eu... Não, o empoderamento é você se reconhecer. Foi muito isso que você falou. Você se olhar e falar assim, nossa, eu tenho muito orgulho do que eu tô vendo. Isso do que aí. eu sou, poxa, do que eu busco, do conhecimento, do que eu vou atrás, de como eu me posiciono. Eu falo muito de posicionamento, né? Desse posicionamento, de você se olhar e falar, não, tô feliz com isso aqui. Tá Exatamente. bom. Agora é melhorar. Mas, porque a gente, né, melhora todos os dias. Doutora Lívia, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o meu convite. É um prazer, foi um prazer te receber. Esse bate-papo foi muito enriquecedor, tirou muitas dúvidas de muita gente aí, né? Olha, te espero mais vezes, tá? Foi muito gostoso. Parabéns por ser essa profissional excelente, você é referência na cidade. Dá pra ver o brilho nos olhos quando você fala do que você faz, porque faz com amor, né? Executa com excelência. Isso, pra mim, é ver uma mulher empoderada, uma mulher que sabe o que tá fazendo, que não é qualquer uma. Então, assim, eu te admiro muito, muito obrigada. Ai, obrigada, adorei. Obrigada, gente. Obrigada por todos vocês que nos acompanharam, que vão nos acompanhar no pós. Um grande beijo e até o próximo, senhoritas. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.